Boas fãs e amantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e este é o Mundo do Ciclismo. Desde já agradeço a vossa presença no meu vídeo e bem, vamos então dar seguimento à análise das provas do World Tour e vamos então falar da mesma prova que vai ocorrer na mesma semana da antevisão que fiz há uns dias, que é o Paris-Nice, que é então a prova italiana Tirreno Adriático. Portanto, a 57ª edição do Tirreno Adriático será realizada entre os dias 7 de março, portanto, segunda-feira, até o dia 13 de março, portanto, o fim será no próximo domingo. É uma prova que é bastante almejada por diversos tipos de corredores do pelotão, entre os quais há aqui claramente uma divisão entre aqueles corredores que têm ambições a vencer a classificação final desta prova e os trepadores que vêm aqui aprimorar o seu estado físico para outros objetivos que ainda se depararão na época. Essencialmente, corredores que correm o Tirreno Adriático vão por inerência ao Giro de Itália, devido claramente à situação geográfica de ser uma prova realizada em Itália. E outro tipo de corredores, como os classicómanos e os sprinters, vêm aqui melhorar ou colocar em sentido a sua forma física antes do primeiro monumento do ano, que será então o Milão-São Remo, no próximo dia 19 de março. Portanto, diferentes tipos de corredores com diferentes objetivos durante este calendário velocipédico. Há que ter em consideração que é uma prova com alguma história, vai então para a sua 57ª edição, e existe um corredor que, à semelhança de Sean Kelly no Paris-Nice, que obteve então 7 vitórias no Paris-Nice, existe um corredor que conseguiu obter 6 vitórias no Tirreno Adriático durante a sua carreira, que foi Roger de Vlaeminck, vencedor em 72, 73, 74, 75 e em 1976. E 77, assim é que é. Portanto, conseguiu vencer durante 6 vezes consecutivas aquilo que Sean Kelly tinha conseguido, o irlandês, no Paris-Nice nos anos 80. Atualmente, o vencedor em título do Tirreno Adriático é o inevitável Tadej Pogačar, corredor do UAE Team Emirates, que vai este ano então tentar revalidar o título pelo segundo ano consecutivo. Quanto ao percurso da prova em si, portanto, estamos a falar de uma prova que vai contar com 7 dias de prova, isto é, em comparação com o Paris-Nice tem menos de um dia, pois o Paris-Nice começou no domingo e vai até ao próximo domingo. O Tirreno Adriático começa na segunda-feira e vai então até ao próximo domingo. Quanto ao total de quilometragem que os corredores terão de ultrapassar, será cerca de 1134 os quilómetros que os corredores irão percorrer nestes 7 dias de prova. Concretamente, às etapas que os corredores vão ter em consideração. Destas 7 etapas, o primeiro dia, ou seja, na segunda-feira, vão ter um contrarrelógio de 13,9 km, em que aí já se verificarão algumas diferenças entre os potenciais vencedores no final do dia. Vai ser então uma ligação dentro da mesma cidade, da mesma região, de Lido di Camaiore a Lido di Camaiore. Um contrarrelógio tendencialmente e totalmente plano é este que os corredores vão ter em consideração. As grandes figuras do contrarrelógio aqui presentes é o inevitável bicampeão do mundo, Filippo Ganna, um corredor que está numa bela forma física e que já venceu 2 contrarrelógios este ano e no Tour dos Emirados Árabes Unidos obteve então um segundo lugar atrás de Stefan Bissegger, mas que neste contrarrelógio creio de que, sendo tendencialmente plano e tendo uma quilometragem maior do que aquela que se verificou no UAE Tour, que foram 9 km, será o grande candidato. Depois, dentro dos homens da classificação geral, temos sempre o Remco Evenepoel, que vai então a esta prova italiana, um grande corredor, um grande contrarrelogista e que tem uma relação peso-potência muito boa e, portanto, poderá aqui fechar num top 3. Tadej Pogačar, o próprio corredor vencedor do ano passado, tem grande probabilidade de sair aqui com a vitória ou então almejar um top 5 neste contrarrelógio. O próprio Jonas Vingegaard, corredor da Jumbo-Visma, se estiver numa boa forma física,
como já demonstrou este ano, poderá também ser um candidato a fechar um bom resultado neste contrarrelógio. Depois existirão outros corredores da classificação geral que veremos mais adiante, que vão ter uma tarefa árdua de tentarem perder o menor período de tempo possível neste contrarrelógio. Quanto à etapa número 2, é uma etapa no qual os organizadores aplicam 2 estrelas de dificuldade, de 1 a 5, portanto é uma etapa com alguma dificuldade, mas não das mais difíceis. Vai ligar Camaiore então a Sovicile, vai ser uma extensão de 220 km, portanto vai ser uma etapa muito, mas muito longa, o que vai desgastar muito a forma física dos corredores. Existirão etapas tendencialmente mais difíceis em termos de relevo, com mais colinas, mais montanha, mas que poderão ser menos desgastantes para os corredores, porque estamos a falar de uma ligação de 219 km. Existem aqui alguns pontos de interesse. Existe aqui em La Pineta, ao quilómetro 161, uma contagem de montanha. Existe um sprint, agora não sei porque aqui não especifica se é um sprint intermédio para os pontos ou se é um sprint bonificado, a cerca de 30 km da meta. Mas a primeira parte da etapa, os primeiros 90 km são tendencialmente planos, depois existirão algumas colinas que poderão fazer aqui estragos entre alguns homens da geral ou outros homens que gostem de ir para a fuga e tentar vencer a partir de lá. Houve uma etapa ano passado idêntica na Volta à França, a barrar os 220 km, no qual Matej Mohoric venceu, e Mohoric está nesta prova, creio eu, de que, portanto, poderá ser um nome a ter em consideração para o dia de hoje, quem sabe. Quanto à etapa número 3, que vai ligar Murlo a Terni, será uma etapa de 170 km, a dificuldade vai ser de 2 estrelas. Há que ter em consideração logo nos primeiros 50 km uma contagem de montanha. Depois temos um outro sprint a cerca de 30 km da meta para quem quiser almejar a classificação dos pontos. Mas temos também um terreno bastante acidentado, bastante recortado no qual existem poucos quilómetros planos. E depois sim, depois desta passagem nestes constantes sobe e desces, temos aqui os últimos 15 km planos, e se os sprinters conseguirem ultrapassar estas dificuldades, poderá então ser um final propício para os velocistas. Quanto à etapa número 4, será uma etapa com dificuldade de 3 estrelas, mais uma etapa com mais de 200 km, mais concretamente 202 km, que vai ligar Cascata delle Marmore até Bellante. E a chegada a Bellante não é nada fácil, porque existirão 3 passagens nesta subida. Ao quilómetro 161, portanto, a cerca, mais coisa menos coisa, de 40 km da meta, temos a primeira passagem em Bellante, depois temos uma descida, depois temos novamente a subida a Bellante passado 20 km e depois o fim da etapa será coroado na subida a Bellante, que é uma subida explosiva, e que pode então fazer com que alguns corredores bastante interessantes no ponto de vista destas chegadas possam vingar, como o próprio Tadej Pogačar, que gosta destes finais. Ou, por exemplo, se estiver numa boa forma física, depois da queda terrível que ele teve na Strade Bianche, mas que continua em prova e que está também no terreno adriático, Julian Alaphilippe. Mas também temos de ter em consideração que a equipa da Quick-Step trará Remco Evenepoel. Quanto à etapa número 5, serão 155 km aqueles que vão ligar Cefro a Fermo, uma etapa no qual se atribui 4 estrelas de dificuldade. A verdade é que tem aqui alguns pontos de interesse em Monte Urano, em Capadarco e noutra subida de Madonna ET. E portanto o final em Fermo também é uma chegada bastante explosiva, à semelhança de Bellante. Portanto, temos aqui também os ingredientes todos reunidos para uma etapa bastante rápida, com um final entre os principais corredores que vão lutar pela classificação. Quanto à etapa rainha do Tirreno Adriático, na minha modesta opinião, a etapa número 6 será a etapa rainha, da Apecchio a Carpenha,
mais uma etapa com uma quilometragem superior a 200 km, concretamente 215 km, em que passarão 2 vezes por Monte Carpenha. E o Monte Carpenha não é nada fácil. Vai ser coroado quase aos 1400 metros. A primeira passagem é sensivelmente a 32 km da meta. Há uma descida bastante íngreme e bastante técnica, no qual os corredores terão de ultrapassar. Muitos ficarão para trás devido aos seus problemas nas descidas. E depois uma nova subida ao Monte Carpenha e novamente a descida até à cidade de Carpenha, no qual o fim também não será nada plano, será com uma pequena inclinação na estrada. A última etapa será, talvez, reunindo também com a etapa número 2, poderá ser uma etapa com final ao sprint, de San Benedetto del Tronto a San Benedetto del Tronto, portanto, dentro da mesma região, numa extensão de 159 km que vai ligar então esta etapa. Os últimos cerca de 70 km serão totalmente planos, poderá existir aqui o fator vento, não se sabe, mas uma etapa que à partida será para os velocistas. E falando nos velocistas, vamos ver então quais serão os velocistas de grande qualidade que estarão no Tirreno Adriático 2022. Há que ter em consideração por parte do UAE Team Emirates, que trará como sprinter Pascal Ackermann, que ainda não bateu na tecla, mas poderá ser a primeira vez aqui no Tirreno. Tim Merlier, um grande sprinter e que ano passado demonstrou resultados interessantes, mas que este ano ainda não conseguiu vencer. Phil Bauhaus, um corredor que por parte da Bahrein tem vindo a ser bastante protegido nos últimos anos, não indo a provas muito importantes no calendário, mas que tem conseguido reunir um conjunto de vitórias interessantes. Vamos ver se este ano consegue dar o salto qualitativo e vencer etapas do World Tour. Sacha Modlo, que é de uma equipa pró-continental como é Bardiani, mas que tem uma experiência e que pode, mais do que vencer, já seria um bom resultado intrometer-se num top 10 final. A Bora, que conseguiu aqui encontrar um excelente sprinter para colmatar a saída de Ackermann para a UAE, e com a vinda de Sam Bennett, que neste momento está a participar no Paris-Nice, tem aqui um bom nome, que é Jordi Meuse. A equipa da Cofidis traz aqui 2 sprinters, não de qualidade nível principal, mas nível secundário, com Davide Ecimolai e com Sonny Consoni, com Simone Consoni, assim aqui é. Vamos ver qual será o líder para esta prova quanto ao sprint. Dentro da equipa da EF, já com vitórias este ano no Grande Caminho, prova disputada na Galiza, Magnus Cort, por parte da EF Easy Post. A equipa da Eulcometa traz Lonardi, que já venceu este ano, e Vincenzo Albanese. A equipa da FDG ou da Groupama FDG traz sempre o grande corredor que é Arnaud Demar, que está ainda à procura da sua primeira vitória na época e da sua melhor forma física. A equipa da Ineos Grenadiers traz o rejuvenescido das cinzas Elia Viviani, que já venceu este ano. Assim como já venceu este ano e parece que está a voltar uma forma física interessante por parte da Intermarché, o antigo BR, Alexander Kristoff. A equipa da Israel traz ainda o não vencedor de provas, Giacomo Nizzolo, mas que está à procura da sua primeira. A Jumbo traz também uma nova pérola do sprint internacional, que é Olaf Koich, que deu boa conta de si no Tour dos Emirados Árabes Unidos, terminando uma das etapas em segundo lugar atrás de Jasper Philipsen. Talvez o sprinter com melhor credenciais demonstradas este ano e com grande probabilidade de vencer as chegadas ao sprint é Caleb Ewan, corredor da Lotto Soudal. A Movistar traz aqui um corredor que não é exatamente um sprinter puro, mas que se pode intrometer em etapas ao sprint, mas também etapas com alguma dificuldade na parte final, que é Alex Aramburu. A Quick-Step traz aqui 2 corredores, mas acredito que o seu principal objetivo dentro do sprint seja Mark Cavendish, que já venceu este ano, mas também traz Davide Ballerini, que é um corredor italiano e também pode ser uma boa carta a jogar. A equipa da Arkea traz 2 nomes. Creio de que, à partida, Nasser Bohani seja o líder, mas também traz Daniel Maclay.
A equipa da Bike Exchange traz aqui dois nomes, traz Caden Groves, mas o seu principal nome para esta prova quanto ao sprint é Michael Matthews. A equipa da DSM traz Alberto Dainese, um corredor italiano. A Total Energies traz Peter Sagan, a incógnita da sua forma física, que até o momento tem sido bastante negativa as provas nas quais ele participou, mas está a tempo de alterar esse estatuto. E a equipa da Trek traz um nome também bastante interessante e que já obteve vitórias este ano, que é Matteo Moschetti. Portanto, aqui sprinters italianos de qualidade e que correm em casa, como Cimolai, Consone, Lonardi, Albanese, Viviani, Nisolo, Ballerini, Albanese e Moschetti podem dar aqui uma felicidade aos seus conterrâneos de Itália. Quanto aos candidatos à geral, o principal candidato e indiscutível, e nem é necessário fazer qualquer tipo de apresentação deste corredor, é Tadej Pogačar. Tadej Pogačar este ano já venceu o Tour dos Emirados Árabes Unidos, 3 vitórias, além da geral venceu as 2 etapas de montanha, venceu de forma espetacular a Strade Bianca com ataque nos últimos 50 km. É um corredor que no primeiro dia de prova com o contrarrelógio se pode sair bem face a outros candidatos e que depois na média alta montanha fará claramente as suas diferenças para os demais. Depois temos dentro da Astana Miguel Ángel López, um corredor que talvez a sua arma menos desenvolvida seja o contrarrelógio, mas ele é um corredor que, com o passar do tempo, está a aprimorar o seu contrarrelógio. Vamos ver se no primeiro dia consegue perder o mínimo tempo possível para um Pogačar, para um Vingegaard ou para um Remco Evenepoel, e pode almejar aqui um top 5. Dentro da equipa da Bahrein traz aqui uma tripla muito interessante, com o vice-campeão do Giro de Itália do ano passado, Amendo Caruso, com um corredor que em 2020 terminou na 5ª posição no Giro, Pello Bilbao, e com o eterno vencedor numa grande volta, mas que ainda nunca venceu, que é Mikel Landa. Creio de que nesta equipa o corredor mais completo, com a existência de um contrarrelógio, até pode ser o próprio Bilbao, ou o Caruso, porque Landa no contrarrelógio vai perder talvez mais de 1 minuto e 20 para o vencedor, e para Pogačar pode ser superior também a 1 minuto. Dentro da equipa da Bora também traz aqui uma tripla muito interessante, com Wilco Kelderman, terceiro no Giro de Itália 2020, Buchmann, quarto na Volta à França 2019 e Jay Hindley, que foi vice-campeão nesse mesmo Giro de 2020, em que Kelderman fez terceiro. Bem, dentro desta equipa, acho que o líder será entre Kelderman e Buchmann. Jay Hindley está numa nova equipa e tem que ganhar primeiramente estatuto dentro da mesma para depois ser líder. E tendo um contrarrelógio, creio de que Kelderman se fará melhor do que Buchmann neste esforço individual. Portanto, creio que Wilco Kelderman será o principal líder da equipa e almejar um top 5 no fim. A equipa da AF Education Easy Pulse também traz 3 corredores interessantes. Traz o Ruben Guerreiro, vamos ver qual será o seu papel dentro desta equipa para esta prova. Marc Padune, que já venceu este ano o contrarrelógio final no Grande Caminho, no qual Magnus Cort, como vos disse há pouco, venceu uma etapa. E a fazer a estreia este ano Rigoberto Urán, que é uma incógnita, estando a fazer a sua estreia, se está em boa forma, se ainda precisa de mais preparação, é esperar para ver. Mas o objetivo desta equipa, creio eu, de que será concluir no top 10 final. A Eole Cometa traz um corredor que eu aprecio bastante e venceu ano passado no Monte Zoncolan, no Giro de Itália, que é o Lorenzo Fortunato. A sua arma menos interessante é o contrarrelógio, mas pode esbater as perdas que irá ter no contrarrelógio na média alta montanha. Outro corredor que espero eu de que faça uma corrida interessante é Thibaut Pinot, será o líder da Groupama FDG, mas ainda bastante longe daquela forma física que nos acostumamos a ver neste corredor ofensivo por parte da FDG. A Ineos também traz aqui um triplete que mete medo, com Richie Porte, Tao Groganart e Richard Carapaz. Dentro destes 3 corredores, aquele que eu diria que será o líder é Carapaz, mas aquele que se defende melhor no contrarrelógio,
creio eu de que nesta fase da sua carreira, mesmo assim, é melhor do que os demais, é Richie Porte. Mas não sabemos qual é a forma física de Grogan Hart. Desde que ele venceu o Giro de Itália 2020, teve um ano 2021 muito, mas muito aquém das expectativas. Se ele quer ser líder da equipa, tem que demonstrar resultados concretos neste início de época para tentar ser líder ou co-líder numa grande volta. Mas creio de que nesta prova Carapaz e a equipa da Ineos tentarão culminar num top 3 no final do dia. Dentro da equipa da Intermarché, o antigo BR, temos Domenico Pozzovivo, um corredor que no início da época não tinha contrato e que este ano já fez alguns resultados interessantes, nomeadamente na volta à Andaluzia. A equipa de Israel traz Jakob Fuglsang, um corredor que em tempos, há cerca de 3 anos, era um corredor dos mais capacitados para vencer provas de uma semana, mas que agora está numa outra fase da sua carreira. A Jumbo traz aqui 2 nomes. Traz Vingegaard como corredor mais completo e que pode então lutar por um top 3. E depois a equipa da Jumbo-Visma também traz Sepp Kuss, que caso Vingegaard não esteja em boa forma física, Kuss na alta montanha poderá então ser o líder da equipa. Mas creio de que Vingegaard vai dar boa conta de si e concluir no top 5 final desta prova. A equipa da Movistar traz então Henrique Mas, o eterno sucessor de Alberto Contador por parte dos espanhóis para as grandes voltas. A Quick-Step traz Alaphilippe, mas creio de que o líder será Remco Evenepoel para a classificação geral final, no qual creio de que será o corredor que mais próximo de Filippo Ganna poderá então disputar aquele contrarrelógio de segunda-feira. A equipa da Arkea traz Barguil ou para caçar etapas ou então para concluir num top 10. Bardet, por parte da DSM, também terá esse grande problema que será o contrarrelógio. Top 10 já seria um resultado interessante nesta fase da sua carreira para o corredor francês. A Total Energies traz aqui um corredor que este ano está a fazer uma boa época, que é Cristian Rodrigues. Um corredor que fez uma boa volta à Andaluzia, concluindo na segunda posição. E os homens da Total Energies, quanto à média alta montanha, este ano estão a andar bem. No Paris-Nice estamos com Pierre Latour, que está numa boa posição, fez um bom início de temporada, e este Cristiano Rodrigues também fez um bom início de temporada, então conclui na segunda posição na sua corrida, que é a Volta à Andaluzia, sendo ele um corredor da Andaluzia. Por fim, a esperança dentro dos italianos a fazer um bom resultado é Giulio Ciccone, corredor da Trek Segafredo, mas que também, lá está, tem um mau contrarrelógio. Vamos ver qual será o seu resultado final nesta prova italiana. Portanto, quanto às características, quanto ao percurso, quanto aos candidatos à vitória, quer ao sprint, quer no resultado final, estamos conversados. Como é hábito, vou então aqui lançar o meu top 5 para esta prova. Creio que o vencedor será o mesmo de sempre, será aquele que vai revalidar pelo segundo ano consecutivo a vitória na classificação geral final no Tirreno Adriático, que é Tadej Pogačar. Em segundo lugar vou então colocar Remco Evenepoel. Terceiro lugar vou colocar Richard Carapaz. Quarto lugar para Jonas Vingegaard. E em quinto lugar Miguel Angel Lopes. Portanto, o meu top 5 será assim concluído pelo corredor colombiano da Astana Kazakhstan Team. Portanto, caso queiram ver a prova, podem sempre ver na Eurosport. Creio eu de que será na Eurosport 1, logo após a realização do Paris-Nice, portanto por volta das 3h30 da tarde. Caso queiram comentar sobre a prova comigo, podem deixar nos comentários deste vídeo ou enviar mensagem privada para o canal e para as redes sociais do Mundo Ciclismo em YouTube, Instagram e Twitter. Caso também queiram ver e reviver a prova dos últimos anos, também deixarei na descrição as últimas provas, essencialmente de 2020 e de 2021. Em 2021, como vos disse, venceu Tadej Pogačar. Em 2020 foi a vitória no ano pandémico por parte de Simon Yates. Deixem o vosso like ou o vosso dislike consoante a vossa opinião sobre o meu vídeo.
e a gente vê-se por aí. A próxima antevisão será então sobre o primeiro monumento do ano, que é então a Milão-São Remo. Portanto, um grande abraço.